E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre construtores. Construtores é o processo que é executado no momento em que um objeto ele é instanciado. Como assim? Quando eu declaro uma variável de alguma classe, significa que eu estou declarando um objeto. Só que nesse momento esse objeto ainda não ocupa um espaço na memória. Para que ele tenha o seu espaço na memória reservado e ele exista durante a execução do seu programa, ele precisa ser instanciado. Esse é o processo de criação do objeto. Nas linguagens de programação orientadas a objeto, nós temos os construtores. Os construtores são responsáveis por executar essa inicialização. Aqui no Java, quando eu declaro o objeto A da classe aluno, ele ainda não existe na memória. Então eu nem consigo fazer esse tipo de operação. Você vê que o próprio compilador já barra o uso desse objeto porque ele ainda não vai estar inicializado, ele vai estar com valor nulo. Quando eu chamo o operador new, significa que aí sim eu estou instanciando o objeto da classe aluno. Então quando eu chamo new aluno, eu estou invocando o construtor da classe aluno. Mas se eu for aqui na classe aluno, perceba que eu só tenho dois atributos, matrícula e nome, e os métodos getSet para esses atributos. Então, como é que isso ocorre? No Java eu tenho a opção de não implementar o construtor de uma classe. Então, isso significa que vai ser utilizado um construtor padrão. Esse construtor padrão apenas faz a criação do objeto na memória e pronto, não mexe mais nenhuma característica desse objeto. Mas eu posso criar o meu construtor aqui. Qual que é a sintaxe da criação do construtor? Primeiro eu coloco a visibilidade, depois o construtor ele tem exatamente o nome da classe e aqui uma lista de parâmetros. Então agora quando eu chamo new aluno, eu vou estar executando esse método aqui. O construtor é bastante utilizado para a gente inicializar os principais atributos da nossa classe. Então aqui eu vou inicializar o nome. Eu vou colocar esse nome aqui, sem nome definido. Eu vou colocar algum valor de matrícula. Eu vou executar o código apenas com a criação do objeto e aqui eu vou mandar mostrar o nome e a matrícula. Então aqui fica sem nome definido e a matrícula com o valor padrão que eu informei. Mas depois que eu crio o objeto, eu posso manipular os atributos conforme eles estejam disponíveis na classe. Então, executando, eu tenho aqui a configuração do nome e da matrícula do aluno específico. Eu posso também criar versões de construtores. Isso aqui é o que nós chamamos de sobrecarga. Eu posso sobrecarregar o construtor. Então aqui eu vou criar um construtor aluno, só que qual que vai ser a assinatura dele? Vão ser dois valores do tipo string. Então eu tenho um construtor que não passa nem parâmetro e um construtor que espera duas strings na passagem de parâmetros. Então aqui eu já vou informar os valores da matrícula e do nome do aluno. Executando, o código vai ter praticamente o mesmo efeito aqui no programa principal. Uma vantagem da gente usar o construtor é que nós podemos obrigar o programador que está utilizando uma das nossas classes a preencher alguns atributos que seriam considerados como obrigatório no nosso contexto de desenvolvimento. Então vamos supor aqui que eu tenho que ter pelo menos a informação do nome do aluno. Eu não posso ter o valor do nome sem estar preenchido. O que eu poderia fazer? Eu posso desabilitar o construtor padrão. Então isso significa que agora eu não posso mais criar o aluno dessa forma. Então uma vez que eu declaro um construtor, a minha classe para de usar o construtor padrão que é definido lá na classe de objetos do Java. Então eu vou criar duas versões, uma que eu passo o nome e a matrícula e outra versão que eu passo apenas o nome. Então aqui eu sou obrigado a usar uma das duas versões do construtor.
Tá? Então, se eu digitar aqui o nome da classe e der um Ctrl espaço, eu consigo ver que a minha classe aluno tem 2 construtores públicos. Então, posso usar algum deles. Então, vou colocar a primeira implementação. E executando, eu tenho apenas o nome preenchido, a matrícula ainda está com valor nulo. Então, o uso de construtor é bem tranquilo. Você pode considerar sendo um procedimento que é executado a partir do momento em que o objeto é criado. E nele você pode fazer exatamente qualquer coisa. Você tem acesso a atributos e a métodos da classe que está construindo o objeto. Tá? Então vai depender muito da criatividade e do contexto de uso, no qual você vai implementar algum construtor. Beleza? Então é isso. Grande abraço.